Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília. Tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Alexandre Novak, que é o diretor de Assuntos regulatórios da ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria Alimentícia. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, em nome da ABIA, em nome do setor. A gente agradece aí o convite, a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar com vocês um assunto tão importante como esse assunto aí esse tema da rotulagem, da nova rotulagem nutricional. É interessante, né? Para você não deve ser fácil, né? Você está tratando de rotulagem, de assuntos regulatórios, né? Como da indústria alimentícia, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a gente tem debatido bastante aqui no Brasil, né? Tem até a questão do autocontrole agora, tudo. Eu queria que você explicasse para a gente o que está tendo aí de mudanças, basicamente. Olha, Galber, a rotulagem, né? A gente tem que sempre ter claro que as coisas partem sempre de um princípio, né? E o princípio da rotulagem, ele sempre foi e sempre será de informar o consumidor. É o primeiro elo de uma cadeia entre o setor produtivo e o consumidor. É um elo extremamente importante. Então, a qualidade dessa informação, ela tem que ser muito boa. E é muito difícil quando você tem esse desafio de, num momento ali, num espaço que é o espaço da embalagem, transmitir essas informações para o consumidor. O Brasil tem... Mas daí agora, por exemplo, desculpa, né? Só para quem está nos assistindo entender, a gente está falando assim daquele rótulozinho que vem, eu vou lá comprar uma lata de leite ninho, né? E aí, a lata de leite em pó, né? Leite ninho, né? Não seria o leite, mas também. Aí a gente simplesmente está lá, está dizendo lá, tem tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de sódio, tanto de tudo. Ou seja, é aquilo lá, que tem as informações, e muitas vezes tem informações, como é pequeno, muitas vezes tem que colocar... O tal do QR Code, ele pode ajudar nisso? Olha, um dos motivos que levou a essa atualização da rotulagem nutricional é a questão da dificuldade de enxergar, né? Então, a Anvisa, ao longo de um processo, foram 6 anos, um processo de análise de impacto regulatório, um dos objetivos foi melhorar a legibilidade. Então, para isso, a Anvisa, ela definiu 2 modelos, dentro desses modelos algumas variações, então todas as tabelas a partir de agora, elas vão ter fundo branco, letra preta, números, símbolos, em negro, tudo fácil de identificar e padronizado. Tem algumas regras, por exemplo, no caso da tabela, embalagens com uma superfície de impressão menor que 100 centímetros quadrados. A tabela ela é voluntária e a rotulagem frontal se o painel frontal é menor que 35 centímetros quadrados. Nesses casos, e de acordo aí com uma série de regras que tem dentro dessa legislação, se você é voluntário, mas decide colocar, você pode usar algumas outras ferramentas. Agora, usar um QR Code dentro de uma outra, ou em qualquer situação, isso a legislação não vai permitir. Então, você tem lá os modelos a serem aplicados de acordo com o tamanho da embalagem, a superfície de impressão, mas o QR Code ele é uma alternativa para essas embalagens, onde a área de impressão, a superfície de impressão, torna inviável o uso dos modelos aprovados. Eu estava dizendo mais para a questão de trazer algumas coisas complementares. Eu vejo assim, eu como consumidor, né, até vou bater esse papo com você assim como um consumidor. A gente, muitas vezes, você chega no supermercado ou qualquer lugar que você vai comprar. Eu, por exemplo, sempre estou olhando se tem açúcar, quantidade de gordura que tem, quantidade de sódio, né? Tem carboidrato, não tem, essas coisas assim. Existe alguma regra, por exemplo, para sem açúcar, ou o que é light, o que é diet, essas coisas? Muda alguma coisa? A rotulagem nutricional ela é um sistema. Você tem a rotulagem nutricional, que é a tabela, você tem a informação nutricional complementar, que são as alegações, reduzido em gordura, baixo em açúcar, e tem a rotulagem nutricional suplementar ou a rotulagem nutricional frontal, que é a grande novidade dessa ferramenta que a Anvisa aprovou há 2 anos e a gente está implementando agora, que é o selo. Então, os produtos que, a partir de uma quantidade por 100 gramas aquele produto, ele passa a ser considerado alto em sódio, açúcar de adição
ou gordura saturada, ele vai também ter esse selo na frente, que nada mais é do que um convite para que você olhe na tabela, você continue olhando na tabela para ver a quantidade ali, e agora a informação vem por porção, para você saber exatamente o que o selo está dizendo, e na porção de consumo do alimento. Então a tabela fica mais completa também, mas elas não são informações que se resolvem per se. Elas fazem parte de todo um contexto. Então, olhei para o produto, tem o selo, olha na tabela para saber o que é que você está consumindo. Isso, qual que tem sido assim, a maior polêmica que você, como representante desse setor, com relação à polêmica toda é sempre a proteção do consumidor, né? Eu acho que a Anvisa está com esse papel, né? Então, de colocar a proteção do consumidor para que ele possa saber o que está comprando. Quais são as maiores polêmicas disso? Olha, foi um processo longo, começou em 2014, foram 6 anos de discussão, depois na consulta pública, a princípio eram 45 dias, foi prorrogada por 90 e foi, pelo que a gente sabe, a consulta pública com maior participação na área de alimentos da história da Anvisa. Foram mais de 82 mil contribuições. Então, por aí você pode imaginar a quantidade de posicionamentos e a quantidade de propostas diferentes que foram colocadas. Mas quando a Anvisa traz essa ferramenta da análise de impacto regulatório, essa ferramenta ela propicia que toda essa discussão seja transparente, aberta, e as decisões que a Anvisa tomou são públicas, estão nos relatórios. Independente das posições, e o próprio setor, a própria indústria de alimentos defendeu uma posição diferente da que foi aprovada pela Anvisa, isso a gente tem que entender que tem que ficar no passado. Foi um exercício importante. Agora a gente tem como responsabilidade, uma questão até de cidadania, trabalhar na melhor implementação. E esse trabalho significa não só a atualização dos rótulos, mas a educação do consumidor, para que o consumidor possa usar essa ferramenta para fazer as melhores escolhas, para que ele possa entender exatamente o que significa cada uma dessas informações. Então, agora, vou perguntar uma coisa para você. Para quem, por exemplo, muitas vezes tem filho, né? E todo mundo se preocupa muito hoje com essa questão da obesidade infantil, né? Que é uma coisa que no mundo inteiro tem se olhado. Enquanto tem uns, como diz assim, falam que uns passam fome, né? E tem outros que estão, né? E aí eu sempre falo que para poder comprar comida tem que ter dinheiro. Eu acho que a política que existe é financeira, né? Você tem que ter dinheiro para comprar. No caso, por exemplo, existia uma época uma discussão muito grande, principalmente desses produtos, né? Que bolachinhas com gordura trans. Isso aí, como é que está? Olha, a questão da gordura trans, o Brasil hoje é um país que pode ser considerado livre de gorduras trans industrial. E não em função da rotulagem. Foi em função de um acordo voluntário feito entre o Ministério da Saúde e a ABIA, como o elo, né, e como o setor, aonde no ano de 2019, então nós já estamos falando de 4 anos atrás quase, foram retiradas 310 mil toneladas de gorduras trans de produtos industrializados. A ponto de que, quando a Anvisa regulamentou isso, o setor já estava preparado e não teve a necessidade de ter o critério de alta em gorduras trans para rotulagem nutricional frontal. Então, isso aí é uma coisa que é bom, é interessante poder falar desse ponto, porque outros países estão usando a rotulagem nutricional como uma tentativa de melhorar o perfil nutricional dos alimentos. E aqui no Brasil, esses acordos voluntários foram muito além. Nós já tivemos o da gordura trans, o de sódio, foram 30 mil toneladas de sódio retirado de alimentos industrializados, ou seja, é muita coisa. Muita coisa. O brasileiro ainda consome muito sal, mas a gente tem uma cultura do sal de adição, é importante, e agora está fechando os números de açúcar de adição, que a gente também tem boas perspectivas de terem alcançado os valores que foram acordados. A questão do sódio, já estamos num processo de repactuação, que a gente fala. De rever ainda, ver o que se pode fazer além. Então, a gente tem... O sódio realmente é bandido, né? A gente tem aí... A gente não pode dizer, em termos de nutrição, que um nutriente ele é bom ou ele é ruim, ele vai depender. Tanto, né? Ele vai depender de cada um. Né? Sem sódio não dá para viver também, mas precisa... né? Isso aí é muito difícil da gente... É que tem duas coisas que são maravilhosas, né, Alexandre? Cá entre nós, né?
o tal do sal e o açúcar, né, cara? Pô, pensa bem no negócio assim que eu sou um cara que comia bastante sal. Gostava bastante de colocar sal em salada. E depois, é claro, a gente vai ao hábito, né? Cresci comendo charque, imagina se não ia gostar de sal, né? A alimentação, ela vai... Ela é muito ampla, né? Você tem questões culturais, você tem questões ambientais, você tem questões históricas envolvidas. Então, é muito difícil você afirmar ou fazer uma relação de que tal nutriente ou tal produto ele é responsável por tal situação. Então, é dentro desse contexto, inclusive, que a Anvisa, durante todo esse processo, sempre foi muito categórica em dizer a rotulagem nutricional tem por objetivo informar o consumidor. Deixa eu pedir para você um momentinho e nós já voltamos. Você não sai daí que a gente vai falar mais coisa muito importante para você ainda. De volta direto ao ponto, falando aqui com o Alexandre Novak, né? Alexandre, a gente falava no primeiro bloco sobre essa questão de rotulagem importante. Eu queria que você comentasse mais para quem nos assiste, que está em casa, né? E eu noto que muitas vezes você chega num supermercado ou diz, na mercearia da esquina, né? Para deixar marcar na caderneta, ainda existe isso, não sei se você sabe. Eu sou do tempo da caderneta. Aí você compra lá, você olhou lá, eu comprei lá uma bolacha, um negócio, e está dizendo lá, ou um salgadinho, que seja, né? E o Doritos, que é produzido com milho do nosso amigo Paulo, lá de Castro, no Paraná. E aí o que acontece? Você olha lá, está dizendo lá, eu comi 50 gramas daquilo, tem 4% de sódio. Então, ou seja, que se eu comer aquelas 100 gramas, não tem problema nenhum, que eu não vou extrapolar o sódio do dia. Seria isso? Exatamente. A rotulagem nutricional, por isso da importância da educação com relação a essa nova rotulagem. Vou te dar um outro exemplo. Você vai para o supermercado, vai na mercearia, porque você vai comprar alguma coisa para o seu café da manhã, para passar no seu pão. Então você pode comprar manteiga, requeijão, creme de ricota ou margarina. Aí você chega lá no supermercado, estão lá, todos eles estão escritos alto em sódio. Você fala, ué, mas o que eu vou fazer agora? Você vai olhar na tabela, porque a porção de consumo desses produtos são diferentes. E você pode acabar caindo no risco, inclusive, de ter um produto que está escrito alto em sódio e o outro não, mas a porção de consumo do outro vai acabar te aportando uma quantidade importante de sódio. Por isso que a gente fala, insiste nesse processo. Você olhou o painel frontal, o produto está te mandando uma mensagem, eu costumo falar, está te fazendo um convite para você olhar para a tabela. E a tabela, que foi a tabela aprovada e desenhada e aprovada pela Anvisa, ela vai ter a coluna da quantidade de sódio, no caso aí do sódio, mas de todos os nutrientes, em gramas, e ao lado o percentual do que é o valor diário, o VD. O VD é um percentual médio da população média, população situação normal, vamos dizer assim, da quantidade daquele nutriente que ela vai estar consumindo por dia. Então, pode estar escrito lá que o produto em 100 gramas é alto em sódio, mas a porção de consumo dele é 30. Entendi. Então, você vai olhar lá e nesses 30, o que tem de sódio ali é 2% do sódio do dia. Então... eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? E também aquela questão, muitas vezes, do diet, light. Muitas vezes, é diet, eu como muito, né? Mas aí, muitas vezes, beleza, só que tem uma quantidade de... Não tem açúcar, mas tem uma quantidade de gordura alta. As né? alegações, elas são feitas de acordo com o nutriente. Então, ele pode ser reduzido em gordura, ele pode ser rico em ferro. Então, também não se deve tomar uma decisão só por essas alegações. Esta é uma informação complementar. Ela está dizendo, esse produto, além disto, além do que ele está te entregando, ele está te entregando uma quantidade importante de sódio ou te entregando um produto com uma quantidade menor de gordura saturada ou de calorias, por exemplo. Mas é uma informação. É algo que você vai ter que usar para compor a sua decisão. Eu acho que isso é importante, porque a gente não pode se privar de nada, nem é obrigado a se privar de nada. Na verdade, é que nem a gente estava falando. Eu tenho lá um biscoito ou alguma coisa que tem lá, por exemplo, o óleo lá tem 50 gramas, tem 40% de sódio. Chutando, né? Dificilmente vai ter algo assim, né? Mas que tem. Pô, se eu comer 150 gramas, eu estourei meu sódio do dia, não posso comer mais nada, beber água, né? Que não tenha sódio, porque muita coisa tem sódio, né? Quando eu como uma carne vermelha, por exemplo, ela acaba tendo sódio na própria carne. Tanto o sódio quanto a gordura saturada, quanto o próprio açúcar, por isso que a Anvisa tomou a decisão de
criar esse critério para açúcar de adição, porque o açúcar está presente na fruta, no leite, a frutose, a lactose, tem açúcar, os carboidratos estão todos aí. Então, é importante que o consumidor, reforço mais uma vez, é importante que o consumidor entenda qual é essa informação. Uma novidade, inclusive, da tabela, com relação ao açúcar, é o detalhamento de açúcares totais e açúcares adicionados. Hoje a tabela tem uma linha dizendo a quantidade de carboidratos total. Nem todo carboidrato é açúcar. Mas, então, o que a Anvisa aprovou. Dentro dessa quantidade de carboidratos... O que você está falando é muito importante, porque eu vou pegar uma geleia de damasco, por exemplo. Exatamente. Poxa, ela é diet, mas você vai comer, ela é doce. Ela é doce. É gostosa, mas tem o açúcar da fruta. E na tabela agora vai ter a quantidade de carboidrato. Abaixo da quantidade de carboidrato, com um recuo, vai ter a quantidade de açúcares totais, que são os açúcares naturalmente presentes na fruta, no leite, e embaixo o açúcar de adição, que é aquele que é voluntariamente adicionado no processo. Esse que é o que vou supor, talvez você não goste de chamar dessa forma, mas esse que é o vilão, é o adicionado que a gente tem que tomar mais cuidado. Ele não é um vilão, ele é um açúcar de adição que você, é o açúcar que você na sua casa coloca no café, no leite. Na indústria a gente adiciona da mesma maneira. Então, esta é uma informação importante também, porque a gente não está falando numa coisa mais outra e mais outra, não é 10 de carboidrato mais 5 de açúcar total mais 2 de açúcar adicionado. São 10 de carboidrato, dos quais 5 são açúcares totais, dos quais 2 são açúcares de adição. Então, não tem que somar nada. Agora, é interessante, né, Alexandre, que essa grande discussão é igual quando a gente vai para o orgânico e o... Eu sempre falo, na verdade, claro, tudo aquilo, quanto mais natural possível, mais difícil, mais caro é, porque é muito mais complexo de você produzir, para você conservar e tudo mais. E eu queria falar com você agora sobre conservação, né, que eu acho que esse tema sempre me chamou muita atenção, que é o prazo de validade. Eu acho um absurdo muitas vezes, eu vejo lá, você vai comprar um enlatado qualquer, um atum enlatado, né, que está lá, vencimento com 1 ano, né, então, e aí muitas vezes... Essa questão do vencimento, e não quer dizer que aquilo não possa durar 5 anos, né? E lá naquela latinha. Como é que essa questão de validade está mudando? Olha, a gente tem que entender também, partindo do princípio, né? A regra básica da indústria de alimentos é que o alimento tem que ser seguro. Sim. Então, a própria Organização Mundial da Saúde tem isso como uma regra, né? O alimento tem que ser seguro, tem que ser saudável e em quantidade. Quando a gente fala em validade, a gente está falando em 3 parâmetros. A gente está falando num parâmetro de segurança, que é que o produto não pode expor o consumidor a nenhum tipo de risco. A gente está falando num parâmetro de questões sensoriais e a gente está falando num parâmetro que é o parâmetro de composição, que, por exemplo, um produto que tenha vitaminas e minerais que ao final daquele prazo de validade ele entregue para o consumidor aquilo que está declarado no rótulo. Então, dentro desses 3 parâmetros, você pode trabalhar com 2 deles. Você pode trabalhar com a questão sensorial, que é um biscoito que ficou um pouco lá esquecemos no fundo da gaveta lá, e ele vai ficar mais duro, ele vai ficar mais mole, ou ele vai perder a crocância dele, mas ele não vai trazer um risco. Certo. A questão da composição, dependendo do alimento, você pode até considerar uma variação. Mas se você for pegar, por exemplo, uma fórmula infantil, um alimento integral, que ele é desenhado para uma situação específica, fica um pouco arriscado. Agora, a questão da segurança, ela é inegociável. Não se negocia. Então, qualquer mudança nesse sentido, a gente só consegue trabalhar do ponto de vista regulatório e científico com 2 dos 3 parâmetros. Agora, vou pegar um exemplo para você. Vou pegar um salame, por exemplo. Ele tem um prazo de validade lá. Agora, com base do que é essa prazo de validade? Então, e aí, outra coisa que eu queria que você comentasse, estou falando mais como consumidor, que eu fico curioso disso. E aí, muitas vezes, você vai, por exemplo, num supermercado e tem um produto que vai vencer dali a 3 dias. Por exemplo, os caras colocam de liquidação, né? Beleza, só que daí eu compro aquele produto, levo para minha casa e vou consumir ele daqui a 1 mês. Ou seja, eu consumi fora do prazo de validade. Mas consumi não fez nada, eu botei na minha geladeira, ou seja o que for. Então, é estranho isso, né? Então, não é estranho, porque a gente não pode pensar também só e exclusivamente nas questões relacionadas à regulamentação, as questões sanitárias, né? Você tem outras questões, você tem a questão de direito do consumidor, pode ser até um problema de crime, né? Pode ser um problema legal, jurídico.
essa questão da validade. A validade ela está atrelada a esses 3 parâmetros. Então, a indústria, quando ela está definindo a validade, que ela está fazendo o shelf life, né, daquele produto, ela considera esses 3 pontos. E aquilo que ela entrega como prazo de validade hoje no mercado brasileiro, que exige que a informação seja clara, expressa, direta, objetiva, ela visa cumprir não só os critérios regulatórios, mas também os critérios Isso no mundo inteiro é assim, é a mesma Não, casualidade? existem alguns países que eles adotam outros critérios, né? Melhor consumir preferencialmente antes de, ou best before, que eles falam. Mas daí como é que funciona? Tem um prazo Você tem um prazo e a partir daquilo ali é uma decisão do ponto de venda e do consumidor. O consumidor sabe que aquele produto não está na melhor performance dele. Ele pode ter uma questão sensorial alterada, no caso, ele pode estar um pouco mais duro, ele pode estar um iogurte, por exemplo, um leite fermentado, pode estar mais ácido, porque passou daquele período de fermentação que o consumidor está acostumado com o sabor. Então, existem algumas experiências no mundo positivas em relação a isso, mas é um processo longo também de discussão. Entendi. Né? Alexandre, infelizmente, esse assunto é bem legal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado aí pela sua presença no Direto ao Ponto. A gente que agradece, fica à disposição para o que mais for possível ajudar da nossa parte. Muito obrigado aí pela oportunidade. Opa, obrigado nós. Tá aí, sempre trazendo informações para você. Acho que realmente o Brasil está buscando alternativas para cada vez dar maior segurança para você, consumidor. Acho que esse é o grande objetivo. Que você tenha segurança, tenha tranquilidade naquilo que você está comprando. Muito obrigado, sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.